Invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Enchei os vossos corações fiéis dos fiéis e acendei neles o e fogo do acendei vosso o amor. vosso amor. Venha Enviai enviai o vosso Continua, Rosana. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. e E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Do Senhor nosso. Senhor. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, o tema proposto dessa nossa reunião é conhecer as características da catequese Bom Pastor. Essas características são 32 características, e elas definem o que é próprio nosso, né? Ou seja, o nosso carisma. Então, é muito importante que nós possamos conhecer as características e viver essas características, né? Viver cada uma delas, que é proposta pela catequese, para que nós possamos nos identificar plenamente com esse nosso carisma, tá bom? Então, eu vou começar falando uma por uma, Tá, e aí a gente vai comentando. Pode falar, Helena, você quer dizer alguma coisa? Não, eu quero reforçar, só queria reforçar um pouquinho, porque às vezes a gente passa por essas características, né? Por mais que a gente fale, não, elas são importantes, não, elas são o coração da catequese. Então, assim, se a gente quer que a catequese produza frutos, a nossa fidelidade a essas características é fundamental. Então, eu acho que a gente tem que frisar mesmo, porque hoje o encontro é muito importante, porque tudo que a gente fizer, se a gente não for fiel a essas características, a gente não está sendo fiel ao espírito da catequese, né? A esse carisma ao qual a gente foi chamado. Então, a Carmen falou docemente, que é muito importante, mas tem que frisar muito que isso é muito importante, porque o desvio das características é o desvio da catequese. E cabe a nós, catequistas, que estamos começando essa catequese no Brasil, frisar bem esse espírito, porque é uma responsabilidade muito grande que nos foi dada, todas nós que estamos aqui, não é porque a Carmen veio antes, eu vim antes, que não, a todo esse grupo aqui que está reunido hoje, cabe a nós sermos muito fiéis para que essa catequese não cresça no Brasil torta, desviada. E esse, o que a gente vai ver hoje de novo, é o coração disso. Era só isso que eu queria falar, porque tem que frisar bem, porque a gente já viu, né, há muito tempo, as pessoas não dão tanta bola e a coisa acaba se desviando. Mas, então, é muito importante que a gente preste muita atenção, volte sempre a essas características, quando tiver dúvida, esclareça as dúvidas, porque aqui está o coração da catequese mesmo. Era isso. Então, eu queria, para a gente organizar bem, todo mundo tira agora seus... fica no mudo enquanto eu falar, e aí quando eu abrir para os comentários, aí vocês podem ir falando, né?
se vocês estão no computador, é só pressionar a tecla de espaço, né? Que vocês entram e fica todo mundo no mudo para poder não ficar confuso o nosso encontro, tá bom? Bom, então, vamos falar primeiro alguma coisa sobre como é a catequista, né? A catequista do Bom Pastor. Então, a característica número 1, ela nos diz que a criança e a sua vida religiosa é o centro e o interesse e o compromisso da catequista do Bom Pastor. Então, a criança, a vida religiosa tem que ser o nosso centro. Como é que nós vivemos isso? Aqui falando, observando e estudando as suas exigências mais profundas, as suas manifestações segundo a idade. Então, é importante a gente ter aquela visão montessoriana, né, que sempre é cuidadoso e observa sempre a criança, observa a sua necessidade, respeita a necessidade de cada faixa etária, que é diferente, né? Então, como mais a gente vive isso? Vivendo segundo o ensinamento do Evangelho. Então, para nós temos que viver isso, o que o Evangelho nos fala aqui. Eu vos asseguro, se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Então, a nossa espiritualidade nós somos crianças com elas. Temos que ficar pequenininhos, tá? Temos que ser pequenos, porque só os pequenos entram no reino do céu. Outra coisa, como nós vivemos isso? Nós somos as que preparamos as condições necessárias para que essa vida religiosa da criança possa se desenvolver. Então, ao mesmo tempo que nós somos crianças, que escutamos com elas, nós temos que ser aquela diligente servidora que deixa tudo preparado, tudo prontinho, tem que estar tudo em ordem, né? Então, para atingir esse fim, nós devemos assumir a visão de ser humano da Maria Montessori. E, portanto, a atitude do adulto em relação à criança, ela tem que ser de preparar um ambiente que ajude o desenvolvimento da vida religiosa, que esse ambiente é o átrio, tá? Ai, meu cachorrinho aqui está contribuindo aqui. Bom, então, vou abrir para vocês falarem, tá? Até aqui, essas duas características, vocês têm algo a comentar? Bom, então eu continuo. Esse nome, átrio, né? Vocês já sabem, na sua formação, ele foi dado pela Maria Montessori, né? Esse átrio é aquele espaço intermediário entre a vida comum e a vida religiosa, ou seja, é o lugar onde nós vamos preparar as crianças e a nós mesmas para a vida religiosa. Então, o átrio é a comunidade na qual a criança, desde os seus primeiríssimos anos, vive com os adultos a experiência religiosa que vai ajudar a inserir-nos numa sociedade mais ampla, familiar, eclesial e social.
Então, o átrio é aquele invernadeiro. O átrio é aquele local onde se prepara as sementinhas. E essas sementes somos nós também, né? Essa vida de átrio, junto com as crianças, vai nos fazer pequenininhos também, vai nos preparar para participar do reino, tá? Para entrar no reino dos céus. Então, querem comentar alguma coisa sobre isso? Senão a gente segue em frente. O átrio, ele é um lugar de oração, de trabalho e de estudo. E esse estudo se transforma espontaneamente em meditação, oração, contemplação e uma alegre experiência. É isso mesmo que nós estamos vivendo no nosso trabalho nos átrios? Oração, contemplação e essa alegria de experimentar a presença de Deus na nossa vida, de Jesus. Sim. Pelo menos a gente tenta bastante. Eu entrei na catequese, eu tive a experiência na catequese, né, Carmen, pelo meu filho, o Mateus, né, que é da Camila. E ele é muito crítico, né? E aí eu coloquei ele numa catequese comum. E aí ele foi, assim, na primeira semana e falou assim: mamãe, eu não estou gostando, eu não quero ir mais. E muitos me falavam da catequese Bom Pastor, mas eu não dava muita atenção. E aí eu coloquei ele na catequese Bom Pastor. Eu falei, vamos ver se ele vai gostar, né? E aí ele começou a me ensinar muito. E aí eu falei assim, nossa, é fantástico. Foi aí que eu comecei a ser catequista. Então, assim, eu não dava muita importância, porque realmente as catequistas, elas são neutras, né? E aí, quando eu vi a Camila, o trabalho da Camila surtindo efeito no Mateus, né? E da equipe da Camila, eu fiquei, assim, muito encantada, né? Eu sou da educação, eu dei aula durante 15 anos, né? E conheço bem a Montessori. E aí, quando eu vi, nossa, eu fiquei muito encantada. E, assim, hoje eu sei quão importante é essa pequenez, né? A gente se tornar bem pequeno. E, assim, eu estou encantada com a catequese. A fundamentação, o que eu estou aprendendo, o que você fala, desde Gênesis, que você falou, até a linha histórica, né? Que Cristo já projetou tudo. A maravilha da missa, que estão todos os antepassados. Eu fiquei muito, muito envolvida com a catequese. Eu quero agradecer muito vocês. Muito bem. Então, gente, continuando a falar sobre o átrio, é um local no qual o único mestre é Jesus, é o Espírito Santo. Isso é muito importante, porque crianças e adultos se unem para escutar juntos a sua palavra e para penetrar nos mistérios dos sacramentos, que mistério, sacramento é a mesma coisa, né? E principalmente no mistério da celebração litúrgica eucarística. Então, outra coisa, outra característica, que é a quarta, a transmissão da mensagem cristã no átrio, ela tem caráter de celebração. Vocês percebem esse caráter de celebração em cada anúncio que a gente dá, seja litúrgico, seja bíblico? Frederico começou a perceber pela alegria que é anunciado, mas uma alegria tímida. A gente não fica sorrindo toda hora, a gente fala com uma ênfase, como se agora estivesse ocorrendo aquilo.
Eu não sei se é isso, é o que eu sinto. Isso mesmo. É como se a gente atualizasse aquilo que a gente está proclamando, não é isso? Muito, muito bem. E também esse caráter também, que tudo tem uma liturgia, né? A oração, o canto, né? Que torna todo anúncio uma celebração, além das celebrações específicas. Carmen. Alguma Roberta. dúvida? Falando do nome átrio, ela não trouxe nada por acaso, né? E aí, me lembrando de visitar grandes igrejas, a gente vê o átrio, né? E quando eu aprendi o que era o átrio, a gente entende o porquê de se preparar para entrar naquele local, né? E aí eu fiquei maravilhada, eu falei, gente, que maravilha, né? Saber disso e ver a importância de ter essa preparação para entrar, né, naquele local tão sagrado. Que lá nós vamos escutar também muitos anúncios de Jesus, né, dentro da igreja. Isso mesmo. Então, subitens dessa mesma característica, catequista não é mestre. Ela deve respeito ao único mestre que é o Cristo. Então, é muito importante nós nos imbuirmos dessa humildade de serviço, né? Nós estamos servindo e estamos ali escutando e fazendo um caminho junto com as crianças, tá certo? E outra, ela renuncia a todo tipo de controle. Então, é próprio nosso não fazermos controle com as crianças, não questionarmos as crianças, não fazermos provas, não querer provar que a criança captou ou não captou, porque, principalmente, nós estamos lidando com crianças muito pequenininhas no início, e o que nós estamos anunciando vai direto no subconsciente e fica ali como uma sementinha que está destinada a crescer com a criança. Então, ela não vai conseguir expressar no início, principalmente no primeiro nível, ela não vai conseguir expressar aquilo que ela viveu. E nós temos que respeitar esse processo. Tá? Então, nós temos que renunciar aos questionamentos, o controle, por um espírito de pobreza, porque nós temos que ser humildes. Catequista bom pastor tem que ser humilde, porque nós estamos frente a uma experiência, nós somos proclamadoras da palavra de Deus e devemos deixar a palavra fazer o seu trabalho. E os frutos do trabalho da palavra de Deus, que é o próprio Cristo, na criança, esse fruto não nos pertence. Não nos pertence. Talvez a gente possa se alegrar quando a criança começar a expressar, mas lembrar que não é o nosso trabalho, é o trabalho do mestre, que é o Cristo, que é o trabalho da palavra dentro da criança. Tá? Carmen, eu posso acrescentar só uma coisinha? Que eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis para nós catequistas, que crescemos numa metodologia escolástica, né? De o professor é o mestre, nós, né? E aquela coisa de prova, exame. Então, é uma mudança de chip mesmo. É como se a gente tivesse que trocar o chip, porque isso, às vezes, toma tempo, né? Então, é assim, é um ponto ao qual a gente tem que estar sempre observando e depois do átrio fazer uma autoavaliação, né? Será que eu consegui, né? Hoje eu
porque é um caminho de mudança de chip, não é? Ah, eu li hoje isso, então agora, eu já sei, eu vou ser assim. Não, é uma caminhada de mudança de postura nossa. Então, vale sempre, depois dos encontros, avaliar, né, essas questões, né? Depois a gente já viu a folha de avaliação. Eu fui humilde, né? Quer dizer, eu olhei para a criança, eu meditei junto com ela, eu quis aprender, eu quis ter uma experiência com a criança, ou eu fui no sentido escolástica, você entendeu? Aquela coisa de você entendeu? Não dá. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem que buscar isso, a gente tem que ter misericórdia conosco mesmos, porque isso não é fácil, é uma caminhada de mudança. Né? Era isso que eu queria. É muito importante o que a Helena está falando. Nós temos que estar constantemente também no controle do nosso erro, quer dizer, descobrindo o nosso erro e nos autocorrigindo, né? É muito importante isso. Está aberta a autocorreção. É muito importante a gente caminhar evoluindo para ser cada vez mais fiéis, né, a esse nosso chamado. Carmen, Então, a Maria os temas, vamos falar na quinta característica. A Maria Alguém Neide quer falar? levantou a mão. Você quer falar, Maria Neide? Você quer fazer Desculpa, uma pergunta? eu não vejo todo mundo. Maria Neide, está ouvindo? Pode ir, Carmen, eu acho que ela não está ouvindo. Por favor, me interrompam quando vocês querem falar, tá? Que às vezes eu não percebo, que as carinhas eu não estou vendo de todo mundo. Bom, então, os temas que são apresentados na catequese, eles foram escolhidos de acordo com as mensagens que foram apresentadas para as crianças e elas mostraram que aquilo correspondia à sua necessidade de acordo com a sua idade, que ela principalmente demonstrava isso, penetrando e se alegrando. A alegria é uma coisa importante, a demonstração da alegria nas crianças é que está indo tudo bem, né? Então, esses temas, eles são tomados da Bíblia, né? E são tomados da liturgia, a oração, os sacramentos. Então, Bíblia e liturgia são fontes fundamentais para criar e alimentar a vida cristã, nos diversos níveis, no primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, de acordo com a idade, e de maneira especial para iluminar, cada tema é adequado para cada idade, para iluminar essas experiências e necessidades vitais da criança nessa fase, né? Então, por isso, os temas vão se modificando assim que a criança vai entrando num período novo, né? Que nós temos os 3 níveis, tá? E o importante aqui está na 6ª característica, que a palavra que se anuncia, ela deve ser anunciada fiel ao texto, né? Para que nós, adultos, não interponhamos indevidamente a nosso ego, né? Entre Deus e as suas criaturas. Deus fala na sua palavra, e as crianças e nós escutamos junto com elas, né? Então, o nosso papel tem que ser um discreto serviço
primeiro, de anunciar e também de escutar junto. Nós, ao mesmo tempo que anunciamos a palavra, temos que ter essa atitude de escuta e de obediência à palavra. Porque o Evangelho diz, a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. A gente tem sempre que ter isso em mente, né? E o nosso carisma, ele é ativo e contemplativo, né? Posso só acrescentar, Carmen? Desculpa. Não, sempre pode. Deve. Muitas vezes, quando a gente lida, principalmente com as crianças menores, mas também já no segundo nível, diminutivos, papaizinho, né? Diminutivo, superlativo, super, tal. Não, e a gente repete, a gente retoma uma frase, não. Não se usa, na catequese a gente só reproduz o texto e depois vem a meditação com as perguntas. Nada de diminuir a fala, né? Porque diminuindo a fala, a gente diminui a criança, né? Diminui. Então, a criança é capaz de compreender uma fala adulta e vai ajudá-la a se elevar no discurso, no vocabulário. Se a gente empobrece a criança. E quanto menos palavras, melhor, para não dar uma confusão, retomar tudo que já foi dito no Evangelho. Então, a gente respeita o Evangelho, depois, com a meditação, a gente faz perguntas, mas não fica falando com as nossas próprias palavras, a gente não explica o Evangelho, a gente não retoma com outras coisas. Isso é muito importante, coisa que às vezes também é difícil para nós nos contermos. A contenção é muito importante. Alguém quer falar? Então, eu coloquei agora... Perdoa, o que a senhora me lembrou, senhora Helena, é que na pedagogia orienta não infantilizar a criança, você não infantiliza. Então, você trabalha... E o que vocês estão falando, eu estou anotando. Gratidão. Eu falei, por último, uma coisa sobre o nosso carisma, que o nosso carisma é ativo e é contemplativo. Eu gostaria que nós desenvolvêssemos um pouquinho esse tema, né? Nós, como catequistas, nós somos ativos? Qual é a nossa ação? Somos. Nossa ação de anunciar, né? Nossa ação de anunciar os segredos, a nossa ação de preparar todo o ambiente, né? Para mim, não deixa de ser ação você ser observadora, observar, né, as crianças, né? É uma ação silenciosa, contemplativa, mas é uma ação, né? Também, eu vejo assim. A gente tem pouca coisa para fazer como catequista do Bom Pastor? Ixi. Não, Roberta está rindo até. Muita coisa. Muita coisa, né? Pergunta sua. Temos que fazer o material. Temos que fazer o material. Né? Confeccionar o material. Isso. Zelar pelo material, verificar se não está faltando nada. Estudar bastante. Repor o que estragou. É muita coisa. É muita coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma atitude contemplativa. Em que se expressa a nossa atitude contemplativa?
eu vejo, Carmen, que em tudo isso que a gente está em ação, a gente tem também juntar a contemplação, a oração. Porque quando a gente faz o material, a gente está meditando na parábola daquele material, no mistério que está sendo desvendado ali através daquele material. Quando a gente vai preparar o segredo para apresentar, a gente tem que antes fazer a nossa meditação, aprofundar naquilo dali, justamente para a gente poder se conter, né, e esperar a resposta das crianças, porque vai ser algo novo, né? Não podem ser as nossas respostas, são as respostas deles, mas a gente também já fez essa meditação antes, a gente já aprofundou antes. Acho que a gente tem que ler muita coisa, tem que estar, então, em oração constante. E ação constante também, né? O limpar o átrio, zelar pelas coisas do átrio, fabricar um material, né? Por mais que esse material, às vezes, chegue assim, a gente não tem habilidade de determinada coisa, mas quando a gente vai pegar aquele material, limpar, reformar, né? E deixar sempre pronto para o uso da criança, também precisa da nossa atenção, da nossa oração, por fazer da melhor forma, né? A gente se desgastar da melhor forma possível para que uma criança também encontre Deus com aquilo, né? A gente está encontrando Deus e está fazendo com que a criança também encontre a Deus, né? A gente sabe que outro vai crescer com aquilo dali, com aquele nosso trabalho. Quem mais quer acrescentar? Eu acho que a gente contempla muito também com a resposta da meditação das crianças, né? A medida é muito contemplativo, né? À medida que elas vão dando retorno, é super contemplativo. O que veio agora no pensamento é que a catequese nos coloca dentro do lado aberto de Jesus, no átrio dele. E quando a gente está lá, a gente tem a oportunidade de ser gestado por Nossa Senhora, que ensina a imitar ela. Silencie e reze, não queira ter razão em nada. Eu, Fred, não quero ter razão em nada, calo-me. Eu quero ouvir, eu sou ativo, protagonista, mas, ó... Muito bem. Então, esse carisma, ação e contemplação, como se manifesta nas crianças? As crianças ficam quietinhas? Não. A ação, acho que seria o trabalho delas, né? Uhum. Na alegria delas. Uhum. Também quando elas... Ao mesmo tempo que elas trabalham concentradas, contemplando, né, o mistério, elas são ativas, né, silenciosamente ativas. Elas se deslocam, pegam uma coisa, volta. Agora, no segundo nível, elas fazem as sínteses, que são maravilhosas, né? Vão buscar um material, trazem, compartilham conosco por que elas relacionaram a esse material com aquele segredo que nós estamos proclamando, né? Então, é muito lindo a gente perceber também essa ação e contemplação na vivência da criança no átrio, né? Então, o sétimo é super importante. A catequista, ela não introduz temas alheios à essência e a exigências específicas do trabalho com as crianças. Isso é muito importante. Nós temos um temário vastíssimo, que é a essência do que nós temos que transmitir. Então, é muito importante, por mais que a gente queira introduzir alguma coisa extra, nos contenhamos para que isso seja fora do horário do encontro do átrio. Porque no átrio a gente tem que proclamar aquilo que é essencial, que é próprio da nossa catequese,
anunciar o que é essencial, né? E é muita coisa que é essencial. Se nós vamos ver o temário do primeiro nível, o temário do segundo nível, o temário do terceiro nível, não sobra tempo, né? Para a gente introduzir nada diferente. Então, nesse sentido, sejamos fiéis e não criativas, tá? Eu vou introduzir mais uma fala aqui, Carmen, porque muitas vezes a gente já vê, ai, não, hoje é festa de Santa Rita. Ai, vou introduzir, ai, eu vi isso em outra catequese, deu super certo quando eu fiz isso, quando eu era catequista em tal lugar. Não, eu vou fazer porque é super legal. Ninguém está falando que não é legal. Pode ser super legal mesmo, mas não é catequese Bom Pastor. Então, se quiser, é o que a Carmen falou, se quiser fazer em um outro horário, em uma outra situação, ótimo, mas não no átrio, que já tem tanta programação e tanta coisa a ser realizada. E muitas vezes, eu já me fiz a pergunta, né? Se quando a gente quer introduzir algo diferente, será que a gente está trabalhando bem a catequese Bom Pastor? Porque se está faltando, se a gente sente essa ansiedade, será que a gente está passando bem os trabalhos? Porque a criança se encanta com os trabalhos, normalmente, se a gente consegue fazer a coisa direito. Se a gente fica ansiosa, é que talvez a gente não esteja trabalhando do jeito certo. Então, vale também a autoavaliação disso aqui que a gente está vendo hoje. Eu ia comentar também... Muito bem colocado. Eu ia comentar também, assim, às vezes esses vídeos, né, sobre Corpus Christi, sobre a Páscoa, né? A gente recebe os vídeos infantis, né? E que as pessoas podem pensar, né? Mas o que tem eu levar isso para que as crianças vão adorar, né? E a gente vê que evitar, né? Não vale a pena introduzir, inclusive, telas, né? É o meu jeito de pensar, né? Incluir tela na catequese, porque a catequese é a hora que você não tem tela, né? É a hora que a criança não vai ter uma tela na frente dela. Isso mesmo, muito bem colocado, Valéria, essa nossa vivência hoje em dia, de tanta coisa pelo WhatsApp, que nós, como catequistas do Bom Pastor, não compartilhemos, não que essas coisas não sejam boas, mas que a nossa catequese, ela tem outra maneira de comunicar. E as coisas por vídeo que a gente recebe no WhatsApp, façam uma análise. Quantas dessas coisas permanecem em nós depois de vista? Né? Verdade. É tudo muito etéreo, rápido, né? não há tempo para introduzir e penetrar. Tá? Então, a oitava característica, os encontros semanais duram pelo menos 2 horas, das quais uma pequena parte é frequentemente dedicada à apresentação de um tema pela catequista, e a maior parte serve à atividade pessoal da criança. Vamos aqui fazer uma análise, se nós estamos cumprindo essa, que é uma característica fundamental da catequese Bom Pastor, esse tempo, o tempo, né, de estar com a palavra de Deus, o tempo de trabalhar para meditar. Nós estamos dando esse tempo no nosso encontro. Tem pelo menos 2 horas?
Quero ouvir vocês. Carmen, Roberta. Até esses dias eu recebi um questionamento de uma catequista daqui, porque tem criança que não quer ficar no átrio, né? E a gente não obriga a criança, a gente tenta convidá-la a trabalhar, mas ela não quer ficar. Isso eu tô falando dos pequenininhos, tá? Então, assim, a gente não obriga a ficar. E aí, nesse momento, eu até peço para os pais ficarem aguardando no período da catequese. A criança, eu deixo ela ir. Essa é a forma? Então, essa é a forma quando você faz a introdução com os pequenininhos. Então, você vai aos pouquinhos aumentando o tempo. Isso. Essa criança que quer ir embora, ela não está adaptada, né? Isso. Então, a gente mas mais lá para frente, às vezes, um tempo depois, 1 ano de átrio, vai ter uma criança também que aquele dia ela não está bem, mas foi para a catequese. E ela vai querer ir embora, às vezes. Já aconteceu, né? Da criança chegar aquele dia, e aí ela trabalha um pouco e fala, eu quero ir embora. E aí a gente tenta, mas ela não quer ficar ali. Eu também não a obrigo a ficar. Uhum. Como que você procede? Mas o encontro do grupo sim, tem 2 horas? 2 horas. Eu tenho uma criança que passa de 2 horas, ela não quer ir embora. Uhum. Né? A gente tem casos, mas é que a gente tem casos também de criança que não quer ficar. Tem que ver se isso é uma coisa que acontece sistematicamente. Então, essa criança não está bem, ela está precisando de uma atenção mais especial, tá? Mais carinho, mais acolhida, mais... talvez ela tenha que fazer uma transição entre você recebê-la para depois ir para Jesus, entendeu? Entendi. Talvez ela não se sinta tão em casa, né? Porque o átrio passa a ser a casa delas. Sim. E aquela que se sente em casa é como essa aí que não quer ir embora. Né? Mas assim, aconteceu... Mas para que chegue esse momento, a gente precisa fazer uma transição de atraí-las, né? Para depois levá-las a Jesus. A gente não pode ser seca desde o começo, assim, a gente não pode ser neutra demais desde o começo. No começo, a gente tem que fazer um esforço delas se sentirem bem. Isso acontece nas escolas também, é a mesma coisa. Tem criança que no início, né, leva vários dias para poder ficar segura naquele lugar. E como o encontro é uma vez na semana, né, então dá esse tempo, aí ela volta de novo, às vezes não habituou. Tem criança que demora mais mesmo. Então, aí você tem que observar essa criança e dar a ela uma atenção especial, porque as outras já estão bem, né? Tá certo? Ótimo, combinado. Obrigada. Às vezes, quando é muito pequenininha, sente falta da mãe, né? Então, a gente tem que fazer com que ela se sinta bem ali mesmo sem a mãe. E às vezes também, quando a criança é muito difícil, não quer ficar, entender um pouquinho com os pais também, né? Ter uma conversa com os pais, entender o contexto, entender a família, porque entendendo a gente vai saber lidar melhor também com a criança. Bem colocada, Helena, porque tem criança que está em processo de sofrimento, tem uma situação difícil em casa, não está bem porque ele vem de um ambiente dividido, conturbado, com alguma coisa acontecendo. A gente tem que entender as crianças, cada um com o seu nome, nós temos que conhecer a particularidade de cada um. Cada um, né? Que é único. Oi, tá certo? Oi. Eu posso falar uma experiência que eu tive. Teve um pequenininho, né, que estava pedindo para ir embora, assim, mas aí eu fui, conversei com a mãe, né, e aí aconteceu que a mãe deu um dinheiro para ele, para ir no mercado, e aí ele estava preocupado para ir no mercado.
Ele tinha outra tarefa. Isso, é. Aí eu conversei com a mãe conversou com ele entrou no ato e continuou trabalhando, né? Aí foi isso. E o outro menino já era assim, ele ficava chorando muito por causa do pai, porque o pai levava ele. E aí ele ficava achando que o pai ia ir embora. E aí eu conversei com o pai, conversei com a avó, né? E agora a avó leva, o guri nem lembra que tem que ir embora. Aí cada um é de um jeito, né? É. Eu tenho uma dúvida. É o seguinte, nós iniciamos o átrio na minha paróquia. Uma sala só e com pouco material, foi iniciando devagarzinho. Só que assim, nós só temos 1h30, porque na minha paróquia a catequese é tradicional. Aí ficou, como a gente tinha pouco material, a outra catequista que estava, nós, como estávamos em duas, ela resolveu que ia dar metade da catequese tradicional e a outra metade, e pouca coisa mesmo, poucos minutos, da Bom Pastor. É correto fazer isso? Eu achei que não seria, eu recusei, mas eu não tive muito argumento não, porque a coordenadora da catequese, ela parece que ela não está tendo muito interesse na catequese Bom Pastor. E o padre não está dando muito apoio. Ele está com o pé na frente e o outro atrás. Então, é um termo mais assim, né, para dizer, nem a favor e nem a contra. Tem hora que ele dá incentivo, outra hora ele não dá incentivo. Então, ficou muito difícil. O que eu faço nesse sentido? Valdelice, você é de Goiânia, né? Você chegou no curso de Goiânia no final dele, você não fez o curso presencial, lembra? Eu me lembro de você. Isso. Né? E você é daquela comunidade que todos fizeram tipo uma vaquinha para comprar o material para vocês. Vocês não compraram o material todo do nível 1? Não foi para mim, não. Aquela vaquinha foi para uma pessoa de Aparecida de Goiânia. Eles já tinham uma sala, eles iam montar outra. A minha é da Catedral. Ah, sim. A minha comunidade é da Catedral. Da Catedral. Tá bom, depois eu posso conversar com você. Você é de Goiânia mesmo, né? Eu não estou enganada, não, né? Isso. É de Goiânia, sou de Goiânia. Tá bom. A gente pode marcar uma reunião sobre isso. Eu posso Mas não é correto fazer mistura de forma alguma entre a catequese Bom Pastor e catequese tradicional. Isso não é catequese Bom Pastor, né? Isso, eu até conversei com a Tânia sobre isso. Eu passei esse problema para ela. Ela foi contra também, ela disse que não está certo. Então, inclusive, agora nós não estamos dando porque, como entrou a pandemia, a catequese nossa está online, então não tá seguindo em frente, né? Deu uma parada. Sim. Mas aí eu discordei, eu falei, se for para dar mista, eu vou sair, eu não vou ficar, porque eu não acho correto. Valdelice, você fez a formação online do nível 1, é isso? Não entendi. Você fez a formação do nível 1? Eu fiz a formação nível 1 presencial e estou fazendo a nível 2 online. Ah, sei. E você tem experiência de nível 1 fora desse lugar? Você precisa ir para um átrio que esteja, assim que retomar, que seja fiel, né? Para você aprender corretamente o trabalho do primeiro nível e fixá-lo, né? Para não fazer confusão com o segundo nível, tá bom? Esse é meu conselho para você, tá? Procura um átrio que seja fiel e trabalhe lá, para depois implantar na sua paróquia, que pelo jeito ainda não está preparada. Tá bom? Certo. A Tânia me convidou para ir para a paróquia dela. Lá ela já está, então no segundo semestre eu vou para a paróquia da Tânia.
Isso mesmo, tá certo isso. Então, vamos continuar. Então, os encontros estão sendo de 2 horas. Eu quero escutar cada um de vocês. Carmen, eu queria partilhar aqui a experiência que a gente está tendo no Cruzeiro, em Brasília. A gente voltou com um átrio presencial, né? Por conta da pandemia, a gente ficou 1 ano fechado, né? Mas eu fiquei dando uma catequese que era online, alguma coisa, né? Alguma coisa. Mas não é a catequese ainda, nós estamos em suspenso, né? Isso. E aí eu voltei agora com uma turma bem pequenininha, né? Uma turma de filhos de catequistas, na verdade. Lá no Cruzeiro, são 7 crianças. Né? E aí, no primeiro dia, assim, eles viram uma parte do nível 1, encerrou ali, né? Teve a pandemia, encerrou. E aí, eles voltaram depois desse 1 ano e alguns meses. E eu falei, não, mesmo eles sendo maiores, a gente vai voltar com 1h30, né? Para não ficar... exigir muito deles, né? Mas eles eram maiores, né? E aí, esse contato com a família é muito importante, porque no dia que a gente voltou, que a gente tinha combinado que ia começar às 9h e ia terminar às 10h30, os meninos foram até meio-dia. Eles não queriam sair, né? Eles não queriam sair. Eles falavam assim, virava para mim e falavam assim, eu tô com fome. Aí eu ficava, né? Então, tá na hora da gente ir embora. Ele, não, mas só mais um pouco, a gente espera. E eles sabiam que as mães estavam esperando lá embaixo. Eu falei, né, tinha uns que viravam e falavam assim, que estava com fome, eu falava, ó, a mãe de vocês já está esperando lá embaixo. Ele, não, então eu vou terminar só esse trabalho aqui e desço. Né? Então, essa experiência, esse ano, para mim, ficou assim, selado de que são 2 horas o mínimo. São 2 horas no mínimo, sabe? Claro que a gente tem casos assim, às vezes um tá ansioso, tá esperando, é final de semana, às vezes vai ter um almoço em família, vai ver os primos, então tem algumas coisas particulares assim que uma ou outra criança querem sair, né? Mas em geral, quando elas percebem ali um local que realiza, eu não sei o que eu não sei explicar, né? Porque realmente é a presença de Deus. Mas, assim, é algo que realiza elas de tal forma delas estarem ali que elas querem estar, né? Então, realmente, 2 horas é o mínimo. E uma outra experiência que eu tive, e essa já foi antes da pandemia, né? A gente nem sabia que ia ter pandemia. A gente começou também nessa paróquia. E aí a gente começou com 1h30, porque eles eram muito pequenininhos, fomos progredindo, 1h45, 2 horas. Eles ficavam 2 horas. Mas teve um dia em especial, que foi quando eu apresentei a parábola do Bom Pastor. Quando eu terminei o segredo do Bom Pastor, metade da turminha, eram cerca de 20 crianças. Metade deles, ou um pouquinho mais, eles queriam ir embora. Todos eles queriam se encontrar com os pais. Olha que coisa! Nossa, eu achei assim, são coisas que marcam a gente, né? São pequenas coisas que marcam. E eu achei assim, e quando cada pai ia chegando, eles ficavam assim, ansiosos, né? Minha mãe tá aí. Aí, não, é a mãe do fulano. Aí, não, então eu quero ir abraçar minha mãe. Aí, mas você volta depois? Aí eles ficavam assim, mas eles iam lá, abraçavam e voltavam para ficar. Ou então, tinha uns que abraçava mesmo e quis ir embora, sabe? Então, também depende do relacionamento, né? De como o segredo toca. Eu já tive um outro caso de uma criança que, no retiro, né, de primeira comunhão, depois que a gente já tinha tido os encontros extra, e aí, no retiro, essa criança quis ler novamente na Bíblia comigo a videira verdadeira. Né? Então, eu li, eu praticamente refiz as meditações,
E essa criança não quis sair, ela pegou a tarjeta com a máxima, né? Quando entrares no quarto, feche a porta, né? E fique em silêncio, né? Fica em segredo. E aí ela foi, pegou e foi para a capela, né? Lá, essa já é da Divina Espírito Santo. Na Divina a gente não tem uma capela, né? A nave da igreja já tem o Santíssimo. E essa criança ficou lá, né? Deu a hora era no terceiro dia, então era o dia das promessas, né? De renovação das promessas batismais, que tinha a confissão e tudo. Ela ficou lá até o horário da confissão, né? Então, são coisas que acontecem assim, que a gente vê que o tempo, a gente não pode ter ansiedade com o tempo. Porque o tempo é o tempo para cada um. E o tempo mais prolongado que tem, depois do segredo, né, o tempo em silêncio contemplativo, como a gente estava falando, é o mais importante. A gente tem que fazer com que a gente atinja, eu percebo muito que a gente tem que atingir essa calma, esse silêncio dentro da gente, para a gente conseguir transmitir isso para a criança, e muitas vezes a criança chega nisso e a gente não está também. Né? Então, é uma autoavaliação mesmo. É muito importante esse tempo. Né? Muitas vezes não vai ser o tempo cronológico, né? Mas é necessário o tempo, né? Esperar, né? Não ter ansiedade, esperar. Né? Essa é a minha maior experiência, né? Durante esse tempo de catequese aqui. Então, vamos continuando. Então, muito bom a participação de vocês, estou adorando. E vamos para o... Oi. A Janaína quer fazer uma pergunta, ela colocou no chat, eu não sei se ela quer falar, Janaína. Então, fala aí, Janaína, fala a sua pergunta. A preocupação dela é a transição da metodologia tradicional para Bom Pastor. Aí ela está perguntando como que deveria ser essa transição, inclusive se poderia começar só com os pequenos, para ir depois, ao longo dos anos, e mudando para Bom Pastor. Eu não sei se ela saiu. Eu acho que ela está se referindo ao processo dentro de uma paróquia que tem a tradicional, não é? É isso. E que você conhece o Bom Pastor e quer introduzir o Bom Pastor. Sim, você deve começar com os pequenininhos e deixar que a tradicional siga até que costuma acontecer e convidar as catequistas da tradicional para conhecer a formação da catequese, mas sem falar que essa catequese tradicional não serve. Quer dizer, nós temos que ser muito humildes, mas nós podemos também fazer o nosso trabalho com os pequenininhos, e o próprio testemunho dos pequenos é que vai mudando a dinâmica dentro da paróquia, tá? Isso em cada paróquia é diferente, né? Então, se nós estamos apaixonados pela catequese Bom Pastor, nós temos que dar a conhecer aos sacerdotes, aos párocos, né? Essa riqueza da metodologia do Bom Pastor, e aí, quando a gente tiver transmitido esse nosso apaixonamento, né? E aí, então, acontece, às vezes, do pároco assumir a catequese, mas se ele só deixar a gente trabalhar com os pequenininhos, já está bom, tá? Está ótimo. E depois, não se preocupe, essa catequese é dele, não é nossa, né? Então, a gente não tem que se preocupar em impô-la, não é? É Jesus mesmo que vai fazendo o trabalho. Você faz o que você tem que fazer. Você vai lá,
e começa com um grupo pequeno, 2 catequistas, com um grupo de crianças pequenininhas, e aí Jesus vai fazer o resto, né? Põe lá a sementinha, ajuda colocando a sementinha de mostarda. E a sementinha de mostarda vai crescer por si só. Tá bom? Ela agradeceu, ela disse que está sem áudio, pede desculpa, tá? Mas Tá agradeceu, disse que entendeu bem. Tá bom. O nono, a nona característica é que a catequese Bom Pastor, ela não tem um programa definido, né? Ela caminha em sintonia com a igreja. A vida do átrio, ela acompanha o ano litúrgico e os momentos mais marcantes do ano litúrgico, que são o período do nascimento até a Epifania, né? Natal, Epifania, e Páscoa e Pentecostes. Tá? Então, vocês já sabem disso, que devem sempre trazer as apresentações de acordo com o tempo litúrgico que nós estamos vivendo, tá? Bom, o 10º é que a Eucaristia, a missa, é o centro da vida do átrio, nos 3 níveis da catequese, tá? Então, essa catequese é centrada no anúncio da presença eucarística de Jesus, no pão e no vinho. Desde o início, desde os pequenininhos, é um dos primeiros anúncios que nós damos. E todos os outros anúncios vão contribuir para isso, né? Então, a catequista do Bom Pastor tem que ser uma pessoa que ama a Eucaristia, que vive a Eucaristia, se puder, se for possível, que vá à missa diariamente, que tem um amor imenso pela Eucaristia. A Eucaristia é o centro da nossa catequese. Eu sei que em tempos de pandemia, muita gente ficou apavorada. Não se preocupem. Voltem para a missa, tá? Espero que todos vocês tenham voltado à missa, e a missa é sacramento, e sacramento é presencial. Não é suficiente viver eucaristicamente, não é assistir à missa todos os dias pela internet, é receber Jesus no corpo e sangue, no pão e no vinho. Queria só complementar, Carmen, porque, com todo respeito às pessoas que estão... com todo respeito à pandemia, mas existe um risco grave com a pandemia de banalização da Eucaristia com essas missas online, né? E nós não podemos, em hipótese alguma, banalizar o que para nós é o centro da nossa vida cristã, que é a Eucaristia. Então, eu estou junto com a Carmen nesse sentido de, né, não banalizemos a Eucaristia, voltemos à Eucaristia, assim que cada um no seu momento, não estou impondo nada e não nos cabe impor, cada um sabe de si, mas que a gente tem essa sede da Eucaristia, concretamente, de estar com Cristo, de receber o corpo de Cristo, porque é o corpo de Cristo que vai nos modificar, nos santificar e fazer com que a gente seja cada vez melhor. É Ele, né? Então, eu concordo com a Carmen nesse sentido e reitero. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Esse é um momento dolorido da nossa vida da igreja, né?
algo que tocou muito meu coração, manter a confissão em dia, Eucaristia e confissão em dia. Muito bem colocado, Frederico. Alguém mais quer falar sobre isso? É um momento difícil mesmo esse, né? A gente não imaginava, né? Uma coisa que eu achei que ia ser bem rápida e vem durando, né? Graças a Deus, em muitos lugares que as igrejas estavam fechadas, já abriram, né? Mas no tempo que elas estavam fechadas, foi um tempo de sofrimento mesmo, ficar sem a presença real de Jesus na Eucaristia, foi muito sofrido, né? E realmente, assim, eu sempre lembro da apresentação da última ceia, que fala que ele ardentemente quis celebrar, né? Então, Jesus me espera com um desejo imenso na Eucaristia, né? É uma força para que a gente não deixe de ir, nunca. Mesmo que seja nas catacumbas. Eu tive que passar... Aquela missinha escondidinha ali que a gente descobriu, porque a gente descobre, a gente pede para ele onde é que tem. A gente descobre onde é que tem. E vem os anjos e contam para nós, ó, vai ali tal hora, entra mais cedo, tem todas as dicas. Bom, 11º. Ao anúncio anual das celebrações da primeira comunhão, as crianças irão responder segundo o seu desejo e amadurecimento, discernindo com a ajuda da família, do catequista e do sacerdote. Então, sobre essa característica, né, nós devemos sempre ter anualmente um projeto, né, de ter a primeira comunhão. Depois que a gente fez o primeiro grupo, né, que as crianças cresceram e tal, o primeiro anúncio, depois, anualmente, nós devemos repetir. E as crianças vão escolher livremente. Isso é muito importante. Vocês não podem empurrar, né? Tem que esperar a criança. Nós vamos, depois no curso, agora começar a ver todo o processo da primeira comunhão, que vocês ainda não viram, mas é muito importante deixar que as crianças façam uma escolha livre. Esse ano, sim. Aí tem umas que vão falar, não, eu ainda não estou preparado, né? Então, vocês respeitem, ajudem a conter a ansiedade dos pais, né, que querem sempre um processo muito rápido, e contenham vocês mesmos também. Vocês têm que fazer o processo como nós vamos dar no curso agora, tá? Então, o 12º característica é que a celebração da primeira comunhão ela é precedida por um período de preparação intensa, constituída de encontros semanais especiais, só com quem escolheu que vai fazer a primeira Eucaristia, né? Além dos encontros habituais, ou seja, num grupo de crianças, vamos dizer que todo grupo de crianças, você anunciou para todo o grupo, mas ficou faltando umas 2, 3 crianças que não escolheram fazer a primeira Eucaristia. Essas crianças não tem problema, porque o átrio vai continuar normalmente seguindo o seu fluxo. E essas crianças que escolheram vão ter um encontro separado. A preparação remota são 4 encontros fora do átrio e mais um 5º no dia do átrio, que são os encontros que a gente faz nos sábados, enfim,
vocês decidem, é um outro dia, que não o dia do átrio. É um encontro mais curto e é um encontro específico para as crianças. Nós vamos ver isso bem detalhadinho nas aulas que vão seguir esse nosso encontro pessoal aqui, tá? Então, depois desse período longo, que dura 1 mês e pouco, né? Aí vem o retiro da primeira comunhão. E esse retiro está aqui, ó, na lei, nas 32 características. Ele dura pelo menos 4 dias. Ou seja, tem que durar 4 dias. É que nem um encontro de 2 horas. Tem que durar 4 dias. Tá? E esse retiro com as crianças, não é que as crianças vão dormir, é um retiro que vai desde a manhã até a tarde, né? E o que é essencial nesses dias de retiro? Vamos ver. Primeiro, celebração diária da Eucaristia. Segundo, nesse retiro é importante possibilitar para que as crianças possam permanecer serenas frente a temas que elas já conhecem, sem apresentar nada de novo. A única coisa nova que a gente apresenta nos dias do retiro é um esquema da confissão, tá? E terceiro, que elas possam prolongar a duração até à tarde. Todos os dias do retiro, elas ficam até o final da tarde, inclusive no dia da primeira comunhão. Por que é importante? Porque elas precisam desse tempo de contemplação. Depois que elas viveram um mistério, que elas participaram da Eucaristia, elas precisam decantar esse processo, tá? Então, isso nós vamos ver com detalhes nos próximos dias de aula, tá bom? Carmen, eu queria acrescentar, porque assim, muitas vezes a gente já ouviu catequistas chegando, mas 4 dias, não dá, tem aula, as crianças têm aula. Não, 4 dias, Helena, 4 dias não dá, Carmen? Não dá. A gente já ouviu muito esse discurso, e realmente tem cidades que são mais difíceis, mas a questão do dar ou não dar não nos cabe. Se a gente se a gente já incorpora que não dá, então a gente não está confiando nesse espírito e no que é melhor para as crianças. Então a gente já decide que não dá e já incorporou, não dá. Gente, vamos acreditar que essa catequese é movida pelo Espírito Santo. Então, a gente tem que seguir esse fluxo e conversar com os pais, explicando do bem que é para os seus filhos esses 4 dias. Não somos nós, né? Nós sabemos, se a gente não acredita nesse bem que é para a criança, a gente não vai lutar por isso e já vai dar como vencido, não dá. E aí a gente está prejudicando um bem para as próprias crianças. Então, vamos confiar no espírito da catequese, que é um bem para a criança, vamos vestir essa camisa e lutar com o sacerdote. Muitas vezes o sacerdote não quer, mas a gente tem que saber explicar, né? Primeiro ter vivenciado um retiro como tem que ser, né? Um retiro de 4 dias, para entender o quão frutuoso é um retiro de 4 dias. Se a gente nunca vivenciou, a gente nunca vai saber. Então, a gente vai acabar multiplicando um erro, um vício,
de um retiro mal feito. Mas quando a gente vê um retiro de 4 dias, vivencia ele e vê os frutos, aí sim a gente entende o bem que é para a criança, e aí a gente veste a camisa. Então, confiem e não tenham essa resistência. Ah, não dá. Confia. Se você confiar e entregar para o Espírito Santo, ele vai mover o coração dos pais. As crianças vão faltar 1 dia, 2 na aula e ninguém morre por isso, tá certo? E o bem vai ser para o resto da vida dessas crianças, eu acho. Então, e ainda tem a possibilidade de escolher um feriado, né, que nos possibilite fazer esse processo. É muito importante que nós sejamos pequenininhos, sabe? Não sejamos cheias de si, donas da verdade, querer saber mais do que todo um caminho percorrido, né? Da catequese, desde os anos 50, né? Então, vamos acreditar e vamos ser fiéis a esse tesouro maravilhoso que nós recebemos. A primeira comunhão, do jeito que ela é proposta na catequese, ela nos caracteriza e ela é um bem maravilhoso para as crianças mesmo dão os testemunhos. Os pais perguntam, gente, o que vocês estão fazendo com as crianças aqui? Porque meu filho diz que esses são os melhores dias da vida dele. Então, confiemos nesse tesouro que nós recebemos. Vamos ser dóceis, tá bom? Quem quer falar? Carmen, esses dias tem que ser, pode ser alternados ou tem que ser... Não. 4 dias corridos, então é uma quinta, sexta, sábado e domingo. Tá? Ok. Obrigada. De nada. Carmen, é Rosilda, de Cuiabá. Oi, Rosilda. Tá ouvindo? Estou te ouvindo. É uma dúvida. No caso de crianças que não têm o batismo ainda, aí da catequese Bom Pastor não fala nada sobre o batismo, né? Então eu posso organizar isso antes, ou não? Ou fala então, e eu não sei. Aqui nessa, o 14º ponto, ela fala que se você... Toda a catequese é uma preparação para receber o batismo, aquelas crianças que não foram batizadas, tá? Então, a gente pode, quando a gente já deu os primeiros segredos do batismo para a criança, nós já podemos propor para os pais se podemos fazer o batismo dessa criança, porque ela vai escolher que quer ser batizada, tá? E isso pode ser feito em qualquer tempo, tá? E é muito importante a gente batizar as crianças, porque abre a compreensão delas de outra maneira para todos os segredos da catequese. O mistério é importantíssimo, né? Então, se elas estão no primeiro nível, proponham logo o batismo para os pais, prepare os pais dando as apresentações de batismo para eles, do primeiro nível, né? E aí vocês façam o batismo. Agora, pode acontecer da criança chegar no processo da primeira comunhão sem ter sido batizado, acontece isso. Então, aqui na 14ª característica, diz assim, que a celebração da primeira confissão, ela será solenemente relacionada aos sinais batismais da veste branca e da luz. E se houver catecúmenos, que é o caso do que se perguntou, a celebração do batismo. Então, esse batismo é celebrado no dia da primeira comunhão, tá? Então eles fazem a confissão, recebem, aí vão, na hora de receber os símbolos do batismo, então ele já é batizado,
a criança é batizada. Mas tenta fazer o batismo antes, no primeiro nível, não espera o segundo nível. Né? Então tá bom. A gente vai fazer dessa forma. Obrigada. Tá bom? Tá bom. No dia da primeira confissão, né, Carmen, que você disse? Dentro do retiro tem a primeira confissão e vai ter aquela celebração da veste branca. Das vestes, Quando a criança vai receber a veste branca e a luz, ou seja, ela vai renovar as promessas do batismo e, no caso da criança que não fez, ela vai fazer pela primeira vez como é que chama? As promessas do batismo, e aí vai receber a veste branca, a luz, e vai seguir o rito do batismo, o padre vai saber fazer. Agora, eu acho que o batismo é tão importante, que é importante vocês já fazerem essa catequese com os pais da importância do batismo, né? Fazerem essa catequese com as crianças do batismo, e elas vão querer ser batizadas, e aí, então, já recebe logo de pequenininha, quando entraram no primeiro nível. Tá bom? Carmen, então, só para eu entender, o batismo, então, ele pode acontecer, né, caso venha a ser, assim, exceção, acontecer dentro do retiro, no terceiro dia do retiro. Exatamente. Lindo. Tá? Entendi. E aí a criança vai receber a veste branca, vai receber a luz, vai fazer as promessas do batismo, e no outro dia vai fazer a sua primeira comunhão. Tá, porque tudo isso a gente já revive, né? Mas aí para aquela criança que não teve, vai ter ainda a cerimônia do batismo em que todos vão participar. Todos vão participar. Entendi. Tá bom? Carmen, só para frisar assim, né? Essa questão de nós catequistas aceitarmos como que acontece, né? Como que é tão característico da catequese acontecer assim. Nós precisamos realmente aceitar primeiro, porque todo catequista fica com medo de ir para a reunião com os pais, né? As reuniões que a gente tem prévias, né? Com os pais para falar da primeira comunhão. Mas a experiência que eu tenho é que eles são muito dóceis, e que eles viram e falam, não, isso aqui é mais importante, os pais falam, as crianças falam. E acaba que eles se fazem um contorcionismo na rotina e tudo mais, e participam, né? E aí só um ponto delicado, muitas vezes, Acho que travou? Eita. Não, eu estou te ouvindo, tá? Pode ir. Só a sua imagem que saiu. Mariene. Mariene agora está sem som também. Bom, esperando a Mariene voltar, eu queria contar para vocês que a primeira vez que eu fui preparar um grupo de crianças para fazer a primeira comunhão, houve um burburinho entre os pais e as mães que ouviram falar que a criança ia receber uma veste branca, porque a gente, né? Não, meu filho não vai usar coisa de padre, não sei o quê, papapá, papapá. Então, foi uma confusão. Aí, o que aconteceu? Eu fiz umas reuniões com os pais, dando uns segredos para eles. Quando eu dei a veste branca, o significado da veste branca e tudo, quando eles receberam o anúncio de batismo, aí mudou tudo, né? Às vezes falta que nós façamos constantemente com os pais encontros onde a gente vai dando os temas essenciais da catequese para eles, que também, muitas vezes, não tiveram essa oportunidade. São pessoas batizadas, porém não catequizadas, né? Tá certo? Verdade, Carmen. Só para registrar também, que quando a gente fez aqui em Brasília, em Brasília, os pais na hora falavam assim, mas você inventa muita coisa. Até assim, pais que estão muito tempo na igreja, pais que né, frequentam a missa diária e tudo, e falavam para mim, não, você inventou demais. E quando teve a celebração da entrega das vestes,
como que eles ficaram maravilhados. Mas eu nunca vi. Mas, gente, isso é fantástico, isso é lindo. Né? Aí ficaram todos encantados. Né? Então, realmente, a gente tem que acreditar. Mariene, você quer voltar a falar que você foi cortada aí pela internet? Eu caí aqui, foi. Eu queria falar só uma coisinha, né? De que a gente seja dócil, né? Também, às vezes, ao pároco. Né? É tudo muito novo, Carmen. Apesar da catequese ter 50 anos, né? Em cada paróquia que ela chega, ela vai ser novidade. Né? Ela vai ser novidade. Então, a gente tem que ir conquistando também o pároco para aquilo que vai acontecendo, né? A Helena falou muito isso comigo, né? Insista, porque a gente sabe que acontece, né? Você sabe o que vai vir depois, né? Que é uma gratidão muito grande da criança, um relacionamento muito grande, né? Que elas têm, e isso vai modificando a vida na paróquia. Mas, às vezes, o pároco, a gente precisa realmente insistir nele, em determinadas coisas, né? Então, principalmente nesse tempo de pandemia, né? A gente sabe, assim, que tem muito medo envolvido, muito medo sanitário, muito medo de determinadas coisas. Então, a gente tem que ser dócil, muitas vezes, infelizmente, né? Agora, nesse momento, né? Talvez não fazer tudo ao pé da letra, né? Como a gente sabe que precisa ser, né? E desculpa falar isso assim, né? Para todo mundo, mas para ser dócil também a autoridade do padre, né? Na paróquia. Muito bem. Gente, então, agora... Aqui, então, 15ª característica é que no período de preparação próximo à data da primeira comunhão, se intensificam as reuniões periódicas com as famílias. Então, vocês sempre devem ter essas reuniões uma vez por mês com as famílias, né? Para poder dar essa oportunidade deles também vivenciarem a catequese. Porque nós tivemos uma catequese muito falha, muito pobre, e é uma riqueza tão grande que a gente descobre com a catequese Bom Pastor, que a gente deve compartilhar também com as famílias, né? Mas essas reuniões com as famílias aí, o pai e a mãe, né? Vão se intensificar agora. Lembra desses encontros extras que a gente vai fazer com as crianças num dia separado do dia do átrio? Então, nesse mesmo dia, que tem uma catequista fazendo encontro com os pais, ao mesmo tempo que tem outras catequistas fazendo um encontro com as crianças. Aproveite esse tempo que eles estão se preparando, e aí façam esses encontros com os pais. Depois vocês vão ver isso mais detalhadamente nas aulas, tá? E é importante que a catequese, ela não tem como objetivo só fazer a criança fazer a primeira Eucaristia, como as catequeses tradicionais. A catequese, ela continua. Fez a primeira comunhão, continua, o ritmo da formação das crianças continua retomando os temas conhecidos, ampliando, apresentando outros temas de acordo com as novas exigências das faixas etárias das crianças. Então, essa catequese é uma catequese que acompanha a criança dos 3 aos 13 anos. Então, isso é muito importante. É toda uma formação, vamos dizer, como é que chama dentro de uma paróquia mesmo? Pastoral, uma pastoral da criança, né? Dentro da paróquia, ela se torna. Tá bom? Carmen. É muito importante os pais saberem que a catequese continua, que as crianças saberem que a catequese continua. Tem intenção, Carmen, de continuar após os 13 anos, que eu vejo uma fase crítica na adolescência? Oi?
eu vejo que após os 13 anos, né, fica muito falho na Igreja Católica, porque tem a fase da criança na catequese, tem a fase do jovem, né, e tem a fase do adulto. A fase da adolescência, ela fica muito vaga, aí dos 13 aos 18 anos. Tem alguma perspectiva de ampliar a catequese para depois dos 13? É que a catequese, ela vai até esse período, mas ela é tão completa no nível 3, que ela prepara a criança para toda a vida dela. Ela vai ter, assim, uma segurança na vida religiosa dela, que ela vai continuar se engajando, porque aí começa um período aí da crisma, né? Ela vai receber a crisma, e depois da crisma ela vai se engajar em pastorais da paróquia, né? Nos diversas coisas, assim, atender a crianças mais carentes. Ela se encaixa bastante em todas as vivências dentro da comunidade dela. Tá? Não, mas a nossa catequese, ela vai nessas faixas etárias, né? Ela já entra dentro da adolescência, ela acompanha a adolescência, mas depois a criança pode continuar vindo ao átrio, não tem problema nenhum, no terceiro nível. Tá? Carmen, não tem que sair, não forma, né? Uma pergunta de alguns párocos aqui em Brasília, né, que conheceram a catequese, se encantaram e querem aplicar, é se a catequese prepara para a crisma. Sim, a preparação a criança que fez a catequese Bom Pastor e está no terceiro nível, tá? É só propor o sacramento que a criança está super preparada. O que ela vê no terceiro nível é coisa que poucos seminaristas na sua formação vão ver. Ela está mais preparada do que muitos sacerdotes, desculpa falar, mas realmente ela vai estar super preparada. Mas o que eu queria voltar a dizer aqui é, se nós não entendermos como catequistas, a importância das crianças permanecerem no átrio após a primeira comunhão, se nós não tivermos feito isso carne em nós, a gente não vai passar isso para os pais e os pais vão levar embora as crianças, como a gente já viu, muitas crianças não voltarem para os átrios depois da primeira comunhão. Então, a primeira coisa é nós entendermos a importância disso. Quer dizer, se eu não acredito, como é que eu vou passar isso para os pais? E mesmo para os sacerdotes, para as outras catequistas, enfim. Essa convicção do bem para as crianças, delas permanecerem, é muito importante em nós. Porque agora começa, depois da primeira comunhão, né, ela tem que permanecer, porque justamente começa a adolescência. E nós não podemos perder as crianças, não é possível que elas façam uma comunhão só e depois não tenham vida eucarística. Então, isso tem que sedimentar, né? Então, é muito importante que elas permaneçam. E a catequista faz um esforço muito grande no retiro, né? E às vezes vem aquela sensação, ufa, né? Missão cumprida. Não! Lembra que nosso carisma é uma atividade constante, né? E uma contemplação constante. Você vai receber a força para continuar na semana seguinte, no átrio, e no outro, e no outro, e no outro. Confie, tá bom? Bom, no 17º, as crianças têm à sua disposição, então, lembra bem disso, elas têm, o material está à disposição da criança, né?
para uma atividade pessoal. O material, ele foi concebido para ser uma ajuda para o trabalho da criança. E o material, ele coopera para absorção de forma meditativa, ou seja, naquele momento da contemplação, né, do tema que foi por nós, pela catequista, apresentado, né? Então, em lugares... Agora, aqui vem uma coisa importante. Em lugares e em situações em que não é possível ter um átrio, porque existe, a gente vai querer que essa catequese chegue a todo mundo, e não é todo lugar que vai poder ter um átrio. Então, para isso, existe outro modo da catequese Bom Pastor, que são os álbuns das crianças e os guias, que se chamam Eu Sou o Bom Pastor. Eles são outro instrumento para transmitir o anúncio. Onde, agora, por exemplo, no tempo da pandemia, nós estamos usando o álbum, né? Porque o álbum, ele é uma maneira da criança trabalhar livremente, é como se fosse um átrio no papel, né, onde tem todos os segredos, e ela escolhe com o que ela vai trabalhar. Então, existem duas modalidades dentro da catequese Bom Pastor. O átrio, que foi assim que foi concebida a catequese Bom Pastor, mas chegou um momento em que a Arquidiocese de Roma pediu para Sofia fazer uma modalidade que pudesse trazer esse mesmo carisma para situações onde tem muita criança, né? E pouco espaço, não tem lugar para fazer um átrio. E a Sofia fez esses álbuns e lutou muito tempo, assim, mas a catequese Bom Pastor são os átrios. O álbum é um álbum, não é a catequese Bom Pastor. Ela pensou assim muito tempo, até que ela pôde contemplar os frutos também do trabalho de catequistas que optaram por trabalhar com álbuns. E os frutos mostraram para ela que eram semelhantes e abundantes, assim como os frutos do trabalho nos átrios, tá bom? Então, aqui na característica continua assim: portanto, a voz do bom pastor pode chegar por meio de instrumentos diferentes, o material e os livros Eu Sou o Bom Pastor. Mas, apesar da diversidade de instrumentos, a sua voz ressoa no mais profundo do coração. Tá bom? Então, essa formação de álbuns nós ainda não temos disponível para nós. Nós pedimos a algumas catequistas que fizessem a formação e viessem dar essa formação para nós, mas elas ainda precisam da oração de todos vocês para elas terem coragem de fazer essa formação para quem. Talvez Jesus tivesse vontade de que no Brasil crescesse a modalidade de átrio, em todo o Brasil, né? Mas vai chegar o momento em que nós vamos também precisar dos álbuns. Alguém quer comentar isso? Senhora Carmen, Frederico pede perdão porque ele não soube expressar o porquê que ele queria fazer o álbum. Frederico é disléxico e descobriu a dislexia tem 2 anos, eu estou aprendendo a conviver. E eu peço perdão a todos que eu não soube expressar. Eu me candidato a fazer a formação e eu aprendi com vocês
que é os dois juntos, e o átrio é fundamental. Eu estou aprendendo isso, mas eu queria muito fazer formação. Gratidão. Tá bom. Então, tem formação na Colômbia, da formação de álbuns, viu? Mas eu aí, estou eu acho que com a isso. pandemia agora está meio que suspenso, mas quando a gente souber, a gente pode ajudar vocês anunciando onde tem formação. Então, vamos falar sobre o material. O material, como é que nós estamos de horário, hein, Valéria? Deixa eu ver. Nós ainda temos 10 minutos, eu acho que nós vamos precisar de outra live para ver todas as características. Então, vamos falar um pouquinho sobre o material. A gente já passou um pouco, né? A gente tinha falado 11h30. Falamos, mas eu estava falando 11h30 pensando que ia acabar cedo até meio-dia. Mas meio-dia nós temos que encerrar, tá bom? Tá eu bem. sei que tem muita coisa que a gente quer falar e a gente pode marcar outro encontro desse nosso, né, para ver isso. Então, o material ele deve ser atraente, sóbrio e estritamente ligado ao tema, sem a dor no supérfluo, que possa distrair sobre a importância e a essência do tema. Então, o material deve ser simples, essencial e pobre, usando apenas e tão somente o que for necessário para realçar a riqueza do conteúdo. Então, a 19ª, o mesmo se aplica ao átrio no seu conjunto, ele tem que ser sóbrio, né? Não pode empetecar o átrio com outras coisas, com outras figuras, com outros desenhos, tem que ser sóbrio. A catequese Bom Pastor pode ser também administrada em qualquer ambiente social e cultural, tá? Tem átrios imensos, tem átrios pequenininhos e todos funcionam. Não se preocupem, tá? A gente se adapta ao lugar que a gente conseguir. E tem muitos átrios também que funcionam, que tem que desmontar e montar, desmontar e montar. E dá tudo certo, tá? Que não tem nem um lugar especial para ele. Carmen, posso só acrescentar uma questão a respeito do material? Eu falo pela experiência com as catequistas e pela experiência pessoal também, né? O que acontece com o material muitas vezes? A gente dá uma apresentação e depois, a apresentação durante 2 horas tem um tempo menor, né? O maior tempo das 2 horas é justamente o trabalho pessoal. Uhum. Só que muitas vezes o que acontece? A criança não se interessa por trabalhar, né? Vem aquela coisa, a criança não se interessa por trabalhar, e aí vem a pergunta, mas por que a criança não se interessa por trabalhar? Onde que está o problema? Está na agitação pessoal dela, ou está faltando normalização, ou está na ansiedade nossa como catequista, né? Então, eu já vi muitas vezes dar mais 2, 3 apresentações no mesmo encontro, porque a ansiedade da catequista ou a má apresentação do trabalho acontece. Então, quando a gente acaba a apresentação, a importância, né? A Carmen já frisou muitas vezes isso, mas a importância do catequista fazer primeiro, mostrar como se trabalha. Então, uma colagem, né? Com aquela paciência da colagem, pegar primeiro sempre o catequista mostra, para depois... Eu não vou entrar nesse tema agora, porque foge das características, mas a nossa pergunta deve ser sempre: eu apresentei bem o trabalho? Porque se o catequista fica aflito, a criança automaticamente vai ficar aflita também, né? Não sei se cabe muito, mas me veio essa vontade de falar isso. E completando o que você está dizendo, Helena, completando o que você está dizendo, muitas vezes a criança não vai trabalhar com o material do tema
porque a catequista usou o material como material didático para dar uma apresentação. E não disse para ele, não apresentou o material como, olha, esse aqui é um material para vocês trabalharem e vamos ver agora como se trabalha com ele. E aí fazer aquela parte de dar o conteúdo novamente já com o material. Então, é muito importante que você apresente o material como sendo das crianças e como que ela trabalha, as regras de trabalhar esse material. Você tem que dar uma apresentação e tem que terminar a apresentação mostrando como se guarda, onde fica, e que quando a criança encontra o material ali naquele lugar, é sinal de que ela pode trabalhar com ele. Agora, se o material está com outra criança, então ela tem que aguardar. Então, é muito importante não só transmitir os temas, mas criar a dinâmica correta de átrio para que haja trabalho no átrio. Não seja um lugar que ele vai assistir uma aula usando um material interessante. Tá? O material é para o trabalho da criança e tem que ser apresentado toda vez como sendo. Entenderam? Tá certo? Então, o que mais? O material é necessário para as crianças menores que não sabem ler e o material lhes permite, porque ele separa os elementos essenciais de forma concreta e ajuda a criança a penetrar no mistério. Alguém ia falar, parece? Não, eu ia falar para deixar esses 5 minutos finais para comentários gerais, dúvidas que as pessoas têm. A gente pode parar aqui e fazer alguma outra... Deixa eu só terminar o tema do material. O material, ele deve ser fiel aos modelos experimentados, então não inventem material. O material tem que ser fiel aos modelos, tá? E de acordo, porque esses materiais que são fiéis ao modelo, eles são de acordo com a criança e adequados para a sua fase de evolução, de idade. E o material permite a catequista ocupar esse lugar que corresponde de servo inútil, né? Então, ela deu o anúncio, colocou tudo, explicou tudo para a criança, onde guarda, não sei o quê, fez a meditação, fez o canto, fez a celebração, que é todo o encontro, né? E ela se retira. E o material, então, propõe a atividade para a criança e a catequista passa a ser a observadora, né? Tá certo? Então, vamos parar nessa 21ª, né? Terminando aqui com ela, que esse material permite essa expressão do Evangelho de servo inútil, significa que cabe ao adulto uma tarefa, uma função cujos resultados superam amplamente aquilo que se faz, porque o único mestre é Jesus. Bom, vamos terminar agora. Se alguém quiser falar alguma coisa, nós temos alguns minutinhos só para terminar a nossa reunião. Eu gostei muito da presença de vocês, das pessoas que participaram. Vamos ver se na próxima, vocês que não participaram ainda, ficaram um pouco mais tímidas, que vocês possam fazer. Então, é muito importante vocês terem lido, continuem lendo o documento, para isso fazer, né, carne em nós. Quem quer falar? Eu vou ser bem breve. Deus tocou no meu coração, eu já chorei
de agradecer as orações para Belo Horizonte. A Valéria está aqui, o sacrifício que ela fez, o sacrifício que a Helena faz de cada um de vocês. Eu não consigo ver a lista que faço, são 25 participantes. Não é fácil, e eu falo isso, não é bajulando vocês. Vocês são servas inúteis, eu sou, mas cada um aqui disse o seu sim para Jesus, e está aqui e nos ajuda a nossa catequização constante. Então, Valéria, gratidão para a senhora estar aqui com seu marido, os sacrifícios, as renúncias que vocês fazem. Às vezes eu fico pensando, gente, a pessoa vai fazer cirurgia, a gente não sabe da vida de cada um. Gratidão pelo grupo de intercessão, gratidão pelo dia de hoje. Gostaria de dar uma sugestão também, né? Porque é muito importante tudo isso. E para as catequistas que não podem estar assistindo, que trabalham, estudam, né? Que, se fosse possível, cada paróquia se organizasse num dia e quem assistiu possa estar levando para as demais, né? Tudo que foi dito e pegar o que a Valéria já passou para a gente e discutir entre cada paróquia. Maravilhoso. E essa nossa reunião está gravada e todo mundo pode, no momento adequado, poder, de certa forma, participar dessa reunião também. Então tá certo. Tá bom? Mas essas reuniões presenciais são importantíssimas. Muito obrigada por ter colocado isso. Tá ótimo. Bom. Obrigada. Obrigada. Quem mais? Carmen, eu só quero agradecer também, né, como todo mundo, gratidão, porque toda vez que a gente tem contato com vocês, parece que o nosso coração se torna mais dócil, né, a gente consegue ter esse contato com o cerne da catequese. Então, muito, muito obrigada mesmo, né, por toda a atenção, por estar sempre presente, né, apesar da distância, sempre presente no nosso átrio, né, mostrando o caminho de como é a metodologia, como é para fazer tudo direitinho. Então, muito obrigada mesmo. Eu me sinto com o coração, assim, mais tranquilo, mais em paz, cada vez que eu escuto você e a Helena, tá? Obrigada por tudo. E obrigada pela disposição, viu, Valéria? Tô querendo ir para Belo Horizonte também, ficar de novo perto de você. Ai, menina, vem para cá, então. Não é? Vem me ajudar aqui, eu e o Fred. Obrigada pelos seus testemunhos, que são sempre muito enriquecedores também para nós. Quem mais vai falar, meninas? Oi, Juliana de Brasília. Eu quero agradecer por vocês, pela superação de vocês duas nos encontros online do nível 2, que é a abrangência que essa catequese tomou com essa possibilidade do online, né? A gente poder estar fazendo o nível 2 é, assim, muito gratificante, e a pandemia teve todo o seu lado ruim, mas esse foi um ponto bem positivo, né? Muito obrigada pelo semanal de vocês ali, gravando os encontros, que não deve ser... É um trabalho, né? É um super trabalho. Muito obrigada a vocês duas. Obrigada, querida. Obrigada a você, viu? Obrigada. Quem mais vai falar? Eu quero agradecer, né? Porque, assim, a catequese, primeiramente, está ajudando a mim mesma, né? Eu estou melhorando cada dia mais, assim, e eu percebo, assim, que quando eu me dedico mais ao material, assim, estudando, né? Lendo as passagens, às vezes a fundamentação, né? Porque eu trabalho o dia todo, mas o Bom Pastor é que conduz, né? E aí eu vejo nas crianças isso, que, como diz aqui, nós temos que ser como criança, porque assim nós conseguimos passar, né, a nossa emoção, a nossa meditação na palavra, porque as crianças percebem. Que até eu tenho um exemplo que eu estava fazendo do Bom Pastor,
E eu, sem perceber, eu andei rápido com a ovelhinha. Aí o menininho falou assim, é rápido assim, igual Fórmula 1? Olha só. Então, as crianças percebem. E eu acho que é assim que a catequese vai mudando nós, catequistas, primeiro, né? E aí as crianças vão de acordo com o que Deus quiser, na vontade de Deus. E eu quero agradecer muito a Carmen, a Helena, que esse nível 2, e também a Valéria, que o nível 2 assim está sendo muito bom. Porque o presencial não tem comparação, né? Mas tudo é de acordo com a vontade de Deus. Eu acho que a vontade de Deus, nesse momento, era que acontecesse desse jeito. E eu agradeço, louvo e agradeço ao bom pastor que nos conduz sempre. Muito obrigada. Obrigada, viu, querida? Obrigada, Cleusa. Bom, meus queridos, então vamos encerrar esse nosso encontro maravilhoso, que eu adorei estar com vocês, ver as carinhas, eu amei. Então, vamos marcar uma outra continuação dessa nossa live, vocês topam? Tudo bem com vocês? Topam? Eu topo. Então, tá bom, queridos. Então, eu mando um grande abraço para vocês. Vamos rezar uma Ave Maria, que ela nos conduza sempre, passe na frente, nos guie, né, para nós sermos dóceis a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Cheia de graças, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia maravilhoso para vocês. Bom trabalho. Perseverem todos e nós vamos seguir com Jesus, fazendo a vontade dele, viu? Um beijão para vocês. Beijo a todos. Obrigado. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, beijo. Tchau, Bruno.